Entre Leitores, você está no canal Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza, Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. Você leu? Eu li. Quer saber o que eu achei? Então fica comigo. Então, A Vida Não É Útil é um livro em que o autor demonstra uma extrema preocupação com o que estamos fazendo com o planeta. Nós estamos devastando, destruindo a natureza em benefício próprio. O que vai sobrar? Então, em várias passagens, o autor não nos poupa elogios. Escuta só. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são uma sub-humanidade. Então ele está nos chamando aqui de amebas. Nós somos seres desprezíveis, porque nós nos achamos importantes e sabedores demais. Só que a verdade é que não sabemos de quase nada. Essa visão negativa sobre o ser humano é própria do povo Krenak. Olha o que ele diz. A ideia dos Krenak sobre a criatura humana é precária. Os seres humanos não têm certificado, podem dar errado. Acabamos incorrendo no erro grave de achar que existe uma qualidade humana especial. Então nós nos achamos superiores aos outros seres, mas na verdade nós somos até inferiores, nós somos desprezíveis em relação aos outros seres. Coitado! Inclusive nós somos até piores do que o vírus da Covid-19, porque ele escreveu o livro em 2020, então estávamos no auge da pandemia. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu mundo de funcionamento que entrou em crise. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. E ele chega a dizer, nesse mundo pronto e triste, eu não tenho nenhum interesse. Por mim, ele já podia ter acabado há muito tempo. Não faço questão de adiar seu fim. Explorar a natureza não é mais só uma questão de sobrevivência. É também um negócio. Gera lucro, dá dinheiro. E aí, se lembrando das palavras de um ancestral, ele disse, quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer o seu dinheiro. Porque hoje em dia quase tudo gira em torno do dinheiro, é uma questão de capital. E essa é uma filosofia do capitalismo. Mas a questão é que se destruirmos a natureza por completo, nós vamos morrer também. Não vai adiantar ter dinheiro se você não vai ter nada para comprar. Ele chega a dizer que hoje em dia tudo está nas mãos de grandes corporações elitistas e existe só uma ilusão de que há governo, mas não há governo. O poder está nas mãos de poucas pessoas que detêm o poder econômico. Isso porque os governos deixaram de existir. Somos governados por grandes corporações. Quem vai fazer a revolução contra as corporações? Seria como lutar contra um fantasma. Na verdade, esses governantes também estão nas mãos das grandes corporações, das grandes marcas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! São essas grandes marcas e empresas que também financiam campanhas políticas e muitas vezes quando injetam dinheiro, o candidato se destaca e ele tem mais chance de ganhar. E quando chegam ao Congresso, vão defender a visão desses grandes empresários. É por isso que ele diz que não deveria existir intermediário entre nós e a comida. Muitas vezes nós dependemos de um supermercado para comer. Ele acha que nós temos que voltar a plantar a nossa própria comida. Não podemos ficar esperando o governo mandar suprimentos ou o supermercado ou qualquer uma dessas fábricas que empacotam tudo. Por isso seria melhor a gente cuidar da nossa sementinha, ver ela brotar, acompanhá-la, para então colher. Só assim você vai saber de onde vem o que come. É mesmo, é? E assim, é uma visão muito bonita. É muito bonita, mas também é muito utópica. Eu acho que nos dias de hoje, em 2000, nós estamos, né, o livro foi escrito em 2020, é bem recente. Em 2026, você pensar em eu quero comer arroz, eu vou ter que plantar meu arroz, regar, colher, para depois comer. Eu quero comer cenoura, eu vou ter que plantar a cenoura, regar, colher, para depois comer. Eu acho muito... é uma visão bonita, é uma visão bonitinha, mas muito utópica, muito idealizada. Não tem como... Não é possível mais retrocedermos a esse ponto de cada pessoa plantar sua própria comida se quiser comê-la. Acho inviável essa visão aqui, é defender o utópico, o ilusório. Mas está difícil para cozinhar.
Eu indo ao supermercado e achando tudo empacotadinho e limpinho, imagina se eu tivesse que plantar tudo para depois cozinhar. Eu morreria de fome. Criamos uma visão de consumismo consciente, sustentabilidade, mas isso, na verdade, não passa de mito para Ailton Krenak. Não é inventando o mito da sustentabilidade que vamos avançar, diz o autor. Muitas vezes esse consumismo consciente, essa sustentabilidade, tenta passar para você, para nós, a responsabilidade de cuidarmos do planeta, para que ele não morra. Acho que seria irresponsável ficar dizendo para as pessoas que se nós economizarmos água ou se só comermos orgânicos e andarmos de bicicleta, vamos diminuir a velocidade com que estamos comendo o mundo. Isso é uma mentira bem embalada. Não vai mudar nada. Tá certo. Porque, na verdade, a destruição do planeta está acontecendo com quem é grande, com as grandes empresas, com o agronegócio, com a agricultura grande. Ele chega à conclusão de que uma andorinha só não faz verão, então não adianta eu individualmente parar de andar de carro se o restante do mundo vai continuar andando de carro. E as fábricas vão continuar produzindo e liberando um monte de metano. Minha escolha pessoal de parar de derrubar a floresta não é capaz de anular o fato de que as florestas do planeta estão sendo devastadas. Minha decisão de não usar automóvel e combustível fóssil, de não consumir nada que aumente o aquecimento global, não muda o fato de que estamos derretendo. Só que o capitalismo afeta a maneira como vemos as coisas. Ele não é só um ente, mas um fenômeno que afeta a vida e o estado mental de pessoas no planeta inteiro. Não vejo como dialogar com isso. Então ele tem uma visão bem negativa também, né, do capitalismo. A exploração do planeta acontece basicamente por causa desse sistema que nos faz querer manter a produção constantemente. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Então ele faz essa reflexão aqui, né? Na época da pandemia, por exemplo, muita empresa não queria parar, não queria fechar. Por quê? Porque a economia não podia parar, uma preocupação com a economia e não com a sobrevivência das pessoas. E isso é por causa do quê? Da visão capitalismo. O capitalismo que faz com que tenhamos que produzir constantemente. Não podemos parar, era uma preocupação puramente econômica e não necessariamente de sobrevivência. E o próprio capitalismo gera valor para as pessoas apenas enquanto estão produzindo. É por isso que muita gente morre de medo de se aposentar, porque os aposentados não têm valor na sociedade. Me fez até lembrar do filme O Último Azul, de 2025, que acompanha a história de Teresa, que vive num Brasil distópico, numa época em que os idosos são recolhidos como numa carrocinha de cachorro para serem afastados da sociedade, porque são obrigados a viver numa espécie de asilo para eles saírem da sociedade e não atrapalhar a população ativa, a população que está trabalhando e não pode se preocupar em cuidar desse idoso. Ele critica de forma ferrenha mesmo o capitalismo. Ele chega a dizer o seguinte: tomara que não voltemos à normalidade. Lembrando que o livro foi escrito na época da pandemia, né? Pois se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. E olha só, voltamos à normalidade. Na verdade, acho que estamos até produzindo mais do que antes. Não faz sentido que para trabalhar uma mulher tenha de deixar os seus filhos com outra pessoa. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. E infelizmente foi isso que fizemos mesmo, né? Felizmente ou infelizmente. Me incomodou um pouco quando ele fala que não faz sentido que para trabalhar uma mulher tenha que deixar os filhos com outra pessoa. Isso me incomodou muito porque é como querer voltar aos tempos em que as mulheres só podiam cuidar do lar e não tinham o direito de trabalhar fora. É importante lembrar que o trabalho fora de casa dá independência à mulher. E por causa dessa independência, muitas mulheres não estão mais vivendo em relacionamentos abusivos. Então, não concordo com esse posicionamento aqui. No mundo ideal, as mulheres não precisariam trabalhar, não. Mas no mundo real, elas precisam sim. É nessa linha também que ele critica a escola. Ele diz que a escola é uma fábrica de loucuras. What? E acha um absurdo que os pais deixem seus filhos lá, porque a transmissão de conhecimento deveria acontecer pela família. Ele diz o seguinte: os pais renunciaram a um direito que deveria ser inalienável, de transmitir o que aprenderam, a memória deles, para que a próxima geração possa existir no mundo com alguma herança, com algum sentimento de ancestralidade. Então ele diz que quando a escola é que está transmitindo e passando o conhecimento,
as crianças estão perdendo a ancestralidade. Também não gostei muito dessa visão, porque é esperar novamente que as mulheres deixem de trabalhar fora e voltem a cuidar exclusivamente dos filhos. Porque é claro que a responsabilidade de cuidar das crianças recairia sobre as mulheres. E por que deveríamos nos preocupar com o meio ambiente? Porque, de acordo com Ailton Krenak, natureza e humanos não se separam. Um, na verdade, é a extensão do outro, ou pelo menos as pessoas deveriam ver isso. Não consigo nos imaginar separados da natureza. A gente pode até se distinguir dela na cabeça, mas não como organismo. Então, na verdade, para ele, nós, seres humanos, somos um organismo completo com a natureza. A natureza faz parte de nós e nós fazemos parte da natureza. Se nós estamos devastando a natureza, estamos destruindo a nós mesmos. E aí a visão capitalista transforma a vida em utilitária. Mas, de acordo com o autor, a vida não tem utilidade nenhuma. Isso partindo da ideia de que a vida é útil, mas a vida não tem utilidade nenhuma. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela. Mas isso é besteira. A vida é fruição, uma dança. Só que é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Vejam então que o autor vem contrariar toda essa visão capitalista e utilitária da vida. Deveríamos aproveitar a vida, viver os momentos e a experiência como um todo, mas nós estamos basicamente só trabalhando. Dificilmente o capitalismo vai aceitar essa visão não utilitária da vida. E é uma visão do homem branco. O pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram tanto os outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Ele coloca que a sociedade não consegue viver sem o trabalho. Inclusive, no momento em que estou gravando esse vídeo, ainda não foi aprovada o fim da escala 6x1. Está difícil de ser aprovada, exatamente por causa dessa visão capitalista, de que nós temos que morrer trabalhando. Daí vem os estereótipos de que o indígena é preguiçoso, de que o indígena não gosta de trabalhar, mas o indígena trabalha o necessário para viver. E o autor finaliza fazendo uma reflexão. Estamos colados no corpo da terra. Quando alguém a fura, machuca ou arranha, desorganiza o nosso mundo. Nós temos que nos preocupar com o que tem sido feito com o meio ambiente, porque nós dependemos dele, porque nós fazemos parte dele. Devastar a natureza significa destruir a nós mesmos. O que achou das ideias de Ailton Krenak? Muito radicais? Dificilmente vão ser implantadas? Você também acha que a vida deveria, pelo menos, ser fruição?